Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Eu vou realizar a leitura do verso número 23 até o verso de número 26, tá bom? 1 Coríntios 11, 23 a 26. Nós prosseguimos com o estudo do Catecismo de Heidelberg. Hoje é o domingo 28. E ele vai falar exatamente sobre mais um sacramento, o segundo e último, na verdade, que é exatamente o sacramento da ceia do Senhor. E o nosso intento é mostrar aos irmãos, através desse texto, que a ceia do Senhor, ela é uma poderosa pregação do Evangelho, que conduz o crente ao crescimento e fortalecimento espiritual. Então, todas as vezes que nós vemos a ceia do Senhor e dela participamos, como crente, como povo do Senhor, nós somos conduzidos ao crescimento e ao fortalecimento espiritual. Aqueles que não se apropriam disso, certamente não experimentam esta graça do Senhor, por não serem ainda regenerados, ou aqueles que o fazem de modo displicente, porque é possível que isso ocorra, razão pela qual o apóstolo Paulo chama essa igreja à consciência para mostrar a este povo quão importante é participar da ceia do Senhor. Então, vamos realizar a leitura desse texto, antes, porém, oremos ao nosso Deus. Graças te rendemos, ó Senhor, por tua bondade conosco, quando nos dá a tua palavra viva e eficaz. Ao mesmo tempo também, nos dá do teu Santo Espírito, que habita em nós e nos ilumina. Isto também é a graça do Senhor sobre nós. Nesta noite vamos estudar esse assunto tão importante, posto em tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos conduza de tal sorte que aprendamos e pratiquemos o que temos aprendido para o louvor da glória do Senhor, para a nossa edificação e bem, e para testemunho perante os perdidos. Tudo isso rogamos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Como eu disse, irmãos, o Senhor Jesus Cristo deixou-nos este sacramento tão importante para a vida da igreja, e já foi explicado aqui aquela transposição do que tínhamos anteriormente na antiga aliança para a nova. No que diz respeito ao batismo, tínhamos a circuncisão, agora o batismo, e no que diz respeito à ceia, nós tínhamos a Páscoa. E aí o Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele estava participando da Páscoa, a última Páscoa, ali também ele institui a ceia do Senhor. E você vai ver isso em Mateus capítulo 26. Eu queria que você, por favor, abrisse a Bíblia para acompanhar comigo. Esse é um dos textos dentro dos evangelhos, particularmente os evangelhos sinóticos, que mostram a instituição da ceia do Senhor e a ocasião em que isto aconteceu. Mateus 26, 26, lemos assim: enquanto comiam, e aqui lembre que o comer era a Páscoa, então Jesus estava participando da Páscoa. Nesse momento, então, ele institui a ceia do Senhor. Tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Aí ele vai dizer: olha, o sangue da nova aliança. Então, na antiga era feito de um modo, na nova é feito de outro modo, e o modo é este que Cristo está acabando de instituir aqui
diante dos seus discípulos apóstolos. E aí ele diz, do sangue, da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, aquela instituição, ela vem carregada de um sentido espiritual, a saber que Cristo está dando a sua vida para o resgate do seu povo. Lembre que quando Mateus usa essa expressão aqui, registra inspiradamente, ela está em harmonia com o que temos no capítulo 1, quando diz respeito à vinda de Cristo. Lembra que Cristo veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E isso fica consumado na medida em que Cristo dá a sua vida e verte o seu sangue precioso para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Então, Mateus registra isso e diz, ainda palavras de Cristo, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, Cristo mostra o quê? Que a partir daquele momento, até a sua segunda vinda, a igreja usaria este expediente, deixado pelo Senhor, para quê? Para trazer à memória aquilo que Cristo veio fazer e fez, que foi o quê? Salvar o seu povo dos seus pecados, dando a sua vida pelo seu povo, vertendo o sangue precioso. Então, quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver uma expressão que é em memória de mim. Essa palavra em memória é interessante porque para nós hoje ela seria a palavra que origina anamnese, que é uma lembrança. Então, todas as vezes que eu olho para a ceia, eu tenho a lembrança daquilo que Cristo fez por mim. Por isso que o nosso tema é a ceia do Senhor. Ela é uma poderosa pregação do Evangelho que conduz o crente a quê? Ao crescimento e fortalecimento o quê? Espiritual. Então, todas as vezes que eu me aproximo da mesa do Senhor, dia de culto, eu tenho que ter em mente isso. Eu olho para a mesa e o quê? Trago a memória, faço aquela anamnese e lembro do que Cristo fez por mim. Eu sou pecador, Ele é o Deus Santo, poderoso, Ele veio cumprir essa missão constituía em dar a sua vida em resgate pelo seu povo. Mas, irmãos, se por um lado nós temos esse sentido assim bem carregado do ponto de vista espiritual, por outro a gente se depara com uma triste realidade. Qual é? É o descaso com que algumas pessoas participam da ceia do Senhor. Isso pode se dar por algumas razões. Falta de conhecimento. Não deveria ser, mas pode acontecer, não é? Tem gente que não sabe a dimensão espiritual que você tem ali ao participar da mesa do Senhor. E não é somente pela mesa do Senhor, não, viu? Pela palavra, pelo batismo, como nós já vimos aqui, quão importante é. Então, isso pode acontecer, falta de conhecimento. Outra razão seria exatamente por desprezo mesmo. Ela sabe, vê que é importante, mas não quero isso para mim. Não se espere encontrar isso num crente, mas é possível. E aí você vai dizer assim, não, pastor, não tem como. Tem, meu filho. Ora, se a palavra, de onde vem os sacramentos, está baseado no sacramento, tem gente que despreza, imagina o sacramento. Então, nós não sabemos que o sermão é importante? A palavra de Deus anunciada, sabemos, mas tem gente que despreza, está com a cabeça no mundo da lua, sai, entra, vai, passeia, vai no shopping, tudo sentado no banco. A mente dispersa, está desprezando a palavra do Senhor. O mesmo pode acontecer também com os sacramentos. Então, falta de conhecimento e desprezo. Uma outra razão, quando a gente vai observar, é que as tribulações, a pessoa vem tão carregada de problemas para a igreja, que a mente dela fica turbada. Então, isso impede que ela perceba a grandeza daquele momento. Por isso que a participação no sacramento, bem como com a palavra, ela é precedida de oração. Para quê? Para trazer você à calma, para você parar, entender a grandeza daquele momento, focar naquilo, dispersar o seu pensamento daquelas coisas que são secundárias e entender realmente o que é que você está fazendo ali naquele momento. Então, essas são razões que apontam para isso.
e que de alguma forma explicam a postura que um ou outro tem diante da mesa do Senhor. Mas nós precisamos ter ciência de quê? De que isso é importante. E as perguntas que nós temos hoje no catecismo aqui, nos ajudam a compreender por que a ceia tem esse papel tão importante de edificação e fortalecimento espiritual na vida do crente. E isso a gente tem a partir de 3 perguntas aqui, que é da 75 até a de número 77, que vão nos explicar isso, tá bom? Então, grave aí. Qual é a primeira razão pela qual a ceia ela é tão importante para nós? Primeiro, porque por meio da ceia eu tenho um ensino e a garantia da minha participação no sacrifício de Cristo Jesus. Ok? Então, quando eu participo da ceia pela fé, eu tenho ali o ensino e o quê? A garantia de que eu participo daquilo que Cristo fez, sua obra, em meu benefício. A pergunta é assim, ó: como a Santa Ceia ensina e garante que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus benefícios? Da seguinte maneira: Cristo me mandou, assim como todos os fiéis, comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Lembra que eu falei? Em memória de mim. Então, quando eu como do pão e bebo do cálice, eu lembro que o corpo dele foi moído e o seu sangue foi o quê? Derramado. Aí ele diz mais: e ele acrescentou esta promessa: primeiro, que por mim seu corpo foi sacrificado na cruz e que por mim seu sangue foi derramado. Tão certo como eu vejo com os meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim e o cálice me é dado, assim eu tenho essa convicção. Então, aqui quando nós vamos ministrar, a gente faz uma encenação. É um teatro. Agora não é teatro no sentido pejorativo não, né? Você está rememorando, ó, o pão foi partido, o corpo, e o sangue foi o quê? Derramado, distribuído. Então eu tenho certeza que o que ele fez foi por mim. E aí cada um, individualmente, cada servo que está aqui vai entender: foi por mim que ele morreu. Foi por mim que ele derramou o seu sangue. Ok? Então essa é a realidade comunicada. A segunda coisa é a seguinte: segundo, que ele mesmo alimenta e sacia a minha alma para a vida eterna com seu corpo crucificado e seu sangue derramado, tão certo como recebo da mão do ministro, lembra? Pastor repassa aos presbíteros e os presbíteros aos membros, e tomo com minha boca o pão e o cálice do Senhor. Portanto, eles são sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Então, eu não somente entendo o que ele fez por mim, mas no momento da ceia eu sei o quê? Alimentado. Você bota o pão na boca, você mastiga, não é uma porção grande, né, logicamente, mas você engole, não engole? Isso é um processo de alimentação, engoliu. Depois você bota o vinho na boca, e o que é que acontece? Você também o quê? Engole. Então, o seu corpo está sendo o quê? Alimentado. Mas, irmão, você acha que um pedaço de pão daquele vai te alimentar? Ou um cálice de vinho vai? Não vai. Então, que alimento ele está dizendo aqui? É físico? Não. É qual? Espiritual. Então, tão certo como eu boto o pão na minha boca e sinto o sabor, a textura, e de igual modo o vinho, do mesmo modo, eu sei que o meu corpo também está sendo o quê? Espiritualmente alimentado. O meu ser está sendo alimentado espiritualmente. Então, a primeira coisa é porque eu tenho a certeza, quando eu participo da ceia, que aquilo que Cristo fez conta em meu favor. Qual é a primeira coisa, então, que eu tenho que pensar? É que todas as vezes que eu vou participar da ceia, é avaliar a minha consciência, o estado do meu coração e pensar: meu Deus, isso que o Senhor fez, de fato eu estou me apropriando disso pela fé? Foi por mim? Foi por mim. E aí eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, agindo no seu coração, vai testificar e dizer assim: foi por você, meu filho. Eu morri por você, eu verti sangue precioso por você, e isso é tão real que você pode tomar o pão
ou tão real quanto, né? Você toma o pão e o vinho e se alimenta deles. Então é uma convicção produzida pelo Senhor no meu coração, ok? Então, quando eu participo dessa ceia, eu sou edificado espiritualmente, eu cresço espiritualmente. Por quê? Porque eu sou alimentado de Cristo Jesus. Tá certo? Tranquilo? Segunda razão, irmãos, que o texto nos mostra, catecismo. Por que então a ceia, essa poderosa pregação do evangelho que conduz o crente ao crescimento e ao fortalecimento espiritual? Primeiro, porque eu me torno participante de Cristo. Segundo, porque por meio da participação nos elementos da ceia, eu posso receber perdão e ter a certeza que estou unido a Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo estabelece aqui a leitura do que Cristo havia instituído, que ele fala à igreja, né? Ele diz uma coisa importante no verso 28. Por favor, volte seus olhos mais uma vez para o texto bíblico. Verso 28. Eu vou ler o 27, mas peço e o 28, mas peço que vocês atentem para o 28, tá bom? Então, 27, ó. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Lembra a expressão? Serei o quê? Réu. Na minha indignidade eu me torno o quê? Réu. Pecador. Apartado de Cristo. Então, indignamente ninguém pode participar, porque se eu participar indignamente, eu estou consumando o veredito sobre mim. Qual é? Réu. Réu do corpo e do sangue. Ok? Aí ele diz, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o quê? Esse autoexame revela o que sobre mim, meus irmãos? Sobre cada um de vocês. Eu sou muito santo, então eu tenho direito de participar. Ou então eu pequei pouco. Então, por ter pecado pouco, eu tenho direito. Não. Esse autoexame vai revelar que eu sou indigno de tomar parte no pão e do vinho, do corpo e do sangue. Eu sou indigno. É isso que esse autoexame tem que revelar. E aí, pela fé, eu creio, e cada um dos irmãos, que o que Cristo fez e que está ali sendo posto diante dos meus olhos, a saber, entregue o seu corpo e vertido o seu sangue, foi para a remissão dos meus o quê? Meus pecados. Então, quando eu participo da ceia, isso fortalece a minha fé em que sentido? Garante que eu fui perdoado por Jesus Cristo. Que todos os meus pecados foram perdoados. Li com os irmãos Mateus 26, lembra? Que Cristo diz assim, sangue da nova aliança, que será derramado para o quê? Volta lá para ver de novo, Mateus 26, acho que vocês esqueceram, ou se não esqueceram, ficaram mudos. Mateus 26, está vendo aí? Verso 28, o que é dito aí no finalzinho dele? Derramado em favor de todos. Não, Cristo não morreu por todos, morreu por muitos. Agora, por esses muitos que ele morreu, o sangue que ele verteu é suficiente para quê? Ali o resto? Para a remissão. Para a remissão o quê? Perdão. Pagou a dívida. Então, quando eu participo da mesa do Senhor, veja que coisa importante, irmão. Você vem, às vezes, para a igreja com a sua consciência ferida, de ter pecado contra o Senhor, isso pode ter acontecido, mas aí você toma o pão, come e diz, Senhor, o Senhor morreu em meu lugar. Aí você pega o vinho e toma, Senhor, o teu sangue precioso foi derramado para me purificar de todo o pecado e me perdoar de toda injustiça. Que bênção, não é? Isso fortalece a gente. Por isso que eu afirmo, e eu acho que isso
de modo comum, ou de conhecimento geral, que você perde quando você não vem para o culto e não participa da ceia, quando deliberadamente você está com um problema, você ainda não foi disciplinado, ninguém sabe dessa dificuldade sua, e você decide se autodisciplinar, e diz, não, eu estou tão ruim hoje diante de Deus, que eu nem vou para a igreja, porque eu não sou digno de participar. Meu filho, você já não é mesmo, nunca foi, você nunca foi. A questão é que sua consciência está afligida por causa de algum pecado recente que você está cometendo. Mas quando você se aproxima da ceia, que o pastor orienta, à luz da Escritura, para fazer esse autoexame, como é que você detecta? Eu sou indigno, Senhor. Mas é por tua dignidade que eu me aproximo. E é confiado no que o Senhor fez, que eu me sinto o quê? Perdoado, e posso tomar do pão e do vinho, com a consciência limpa, não por minhas obras, mas pelo sangue dele que me purifica de todo pecado. É fé que o próprio Espírito nos dá. Então, por meio da participação dos elementos, eu recebo perdão, e eu sei que eu estou o quê? Unido a Cristo. Então eu digo, Cristo me perdoou. Ora, se Ele me perdoou, o que é que Ele faz? Me une a Ele. Se Ele me perdoou, é porque eu estou o quê? Unido a Ele. Então aquele pecado que me fazia ter a impressão que eu estou apartado dEle, quando eu recebo esse perdão, aí é como se eu me sentisse o quê? Abraçado, afagado pelo Senhor. Não, meu filho, é você aqui comigo, um só com o Senhor, você está perdoado. Isso eu tenho onde? Quando eu participo de quê? Da ceia. Agora eu pergunto, quem não participa, está perdendo ou está ganhando? Está perdendo, e muito. Por isso que é importante eu ter noção dessas coisas. Aí a pergunta do catecismo diz assim, ó, o que significa comer do corpo crucificado de Cristo e beber do seu sangue derramado? Ali o pão e o vinho. Significa aceitar com verdadeira fé todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida o quê? Eterna. Eu creio, Senhor, que o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor me perdoou os pecados, eu creio pela fé salvadora. Significa também ser unido cada vez mais ao corpo santo de Cristo, pelo Espírito Santo que habita tanto nele como em nós. Assim somos carne de sua carne, e osso de seus ossos, mesmo que Cristo esteja no céu e nós na terra, e vivemos eternamente, somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo são por uma só o quê? Alma. Então a gente está o quê? Consciente que está unido a Cristo. Mas pastor, o Cristo está lá à destra de Deus, como a gente já aprendeu, é verdade, está lá, mas espiritualmente nós estamos o quê? Unidos, porque o Espírito de Cristo está dentro de nós, dizendo, você é um corpo comigo, meu filho, eu lhe perdoei e você é um corpo comigo. E lembre do que o Senhor disse, não é? Aqueles que o Pai me deu, nenhum só o quê? Então você não vai se perder, garantia. Então por isso que eu preciso participar do quê? Da ceia. Um dos momentos que eu acho muito importante na vida pastoral é quando vai ministrar ceia a algum enfermo. A gente não ministra extrema-unção, viu? A gente ministra a ceia. Então vai uma representação da igreja, o pastor, um presbítero, algum membro acompanhando ali, a igreja se reúne representativamente, então tem a parte devocional e tem a ministração da ceia do Senhor. E é interessante, já tive essa oportunidade, creio que o pastor também, e os presbíteros que aqui estão quando foram, de ver como aquele irmão recebe a ceia. Às vezes ele está já no leito, já moribundo, e ele toma a ceia e há como que um revigorar da alma. Impressionante aquilo. Aí você pergunta, como? Aqui é a verdade. Por quê? Porque quando ele participa do sacramento, diz o quê? Fortalece, robustece a fé dele, e mesmo doente, ele está firme na fé. Eu cito um caso para os irmãos, de uma visita que fizemos, de uma senhora já no câncer terminal, lá na Bahia. É aquelas visitas que eu digo assim, a gente vai para visitar e sai visitado.
Aquela irmã estava muito debilitada. Logo depois, inclusive, ela veio a óbito, né? Mas, irmão, ela ficou tão revigorada que parecia que ela estava bem e a gente é que estava mal. Meu Deus, aí você pensa, por que aconteceu? Aqui, fortalecimento espiritual. Cristo não deixou esse sacramento, irmãos, para a gente ter uma coisinha que acontece na igreja, não. Ele não, como um meio de graça. Então, quando nós participamos, nós somos plenificados com essa graça. Então, se você está fraco espiritualmente, você tem que o quê? Se apropriar dos meios de graça. Porque é isso que vai o quê? Robustecer sua fé. Vai lhe fortalecer, vai lhe edificar. E você vai poder resistir, inclusive, nos dias maus, como foi o caso dessa senhora que acabei de citar, onde o corpo estava debilitado, mas a alma estava o quê? Firme. Ela disse, eu estou bem, pastor. Eu estou bem. Mas a gente sabia que não estava bem, fisicamente não estava. Mas ela disse o quê? Estou bem. Podem ficar tranquilos. Olha que coisa. Então, Deus faz isso conosco quando nós participamos desse sacramento, tá bom? A terceira razão e a última, por que a ceia, né, do Senhor é essa poderosa pregação do Evangelho que conduz o crente ao crescimento e fortalecimento espiritual? A terceira e última razão é porque nós somos alimentados e saciados por Cristo, ainda que o pão e o vinho não sejam, nem se tornem o quê? Corpo e sangue de Cristo, respectivamente. Então, quando você participa da ceia, você pode dizer assim, Cristo está me alimentando. Lembra lá? Fazer isso em memória de mim. Então, rememoro toda a obra de Cristo. Então, quando eu participo daquilo, é como se Cristo estivesse abrindo a minha boca e colocando alimento espiritual. Já pensou isso, irmãos? Alimento espiritual para você. Então, isso fortalece a minha fé. Ele diz assim, olha, Cristo prometeu alimentar e saciar com o seu corpo e seu sangue, tão certo como eles comem do pão partido e bebem do cálice. Isso é verdade? Sim. Pois nas palavras de instituição, que eu li agora de Mateus 26, o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, preste bem atenção nisso. Na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Depois, por semelhante modo, isto é o meu sangue. Agora uma coisa importante. Nós não cremos que o pão é ou se tornará corpo de Cristo. Ok? O pastor, inclusive, na primeira ceia que ele ministrou aqui, ele fez uma reflexão, né? Breve, logicamente, sobre isso. Então, nós não cremos que ali é o corpo de Cristo ou que vai se tornar. Não cremos nisso. Então, nós não somos nem católico romano, nem luterano. Do mesmo modo, o vinho. Aí, os irmãos lembram do pastor João Inácio? Falecido, né? Ele dava aula para a gente aqui, ele contou uma história, ele era participante ainda da igreja católica no passado, e era, pelo que eu entendi, ele era coroinha, né? E aí veio, na sacristia lá, veio um rato e comeu a hóstia. Aí gritaram, corre, que levaram o corpo de Cristo. Aí ele disse que naquela época, assim, ficou intrigado com aquilo, e ninguém conseguiu pegar mais esse animal, né? Fugiu, como é que ia ser agora? E aquela dúvida pairou na cabeça dele até compreender o quê? Não é, nem se tornará. Então, quando nós nos alimentamos, nós estamos alimentando espiritualmente. É bem verdade que a gente está comendo pão e bebendo vinho. Não é físico ali, você consegue ver. Sólido, líquido. Mas não é o corpo de Cristo, nem se torna. Mas a presença espiritual dele ali por meio do seu espírito. É esse o alimento que nós recebemos.
Então vamos pensar aqui proporcionalmente. Quando o pastor abre a Bíblia e lê e prega, quem está falando? Pensem bem na resposta. Mas obviamente que seria quem? É o pastor. Não. Nós cremos, à luz da Escritura, que é vox Dei. Latim, é a voz de Deus. Mas sou eu que estou falando, é o pastor que está falando? Mas é Deus falando por nosso intermédio. Mas você está ouvindo minha voz. Então, quando você vai participar do sacramento, você não está comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o sangue de Cristo, mas é o próprio Cristo que compartilhando com você esse alimento espiritual, mostrando que Ele deu o seu corpo e verteu o seu sangue para o nosso benefício. Então, ao participar da ceia, eu sou alimentado espiritualmente, eu sou edificado, eu sou fortalecido. E todas as vezes que eu me abstenho disso, eu estou perdendo a oportunidade de quê? De robustecer a minha fé. Agora, eu quero partir para o final, pedindo que você novamente volte seus olhos para 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 26. E aqui eu já vou fazer a consideração e já partir para as nossas aplicações, tá? O texto diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes o pão, este pão, e beberdes o cálice, note essa palavra aí, ó, anunciais. Anunciais, ok? Está vendo aí, anunciais? Anunciais o quê? Essa palavrinha aí, ela é muito importante no texto. Você tem uma palavra formada por duas, uma palavra composta. Catá, de cima para baixo, e evangelho, que seria boa nova. Então, a ceia é uma boa nova que vem de Deus para o homem. Então, quando está acontecendo a ceia, está acontecendo o quê? Uma pregação de uma boa nova. Qual é a boa nova? Cristo morreu pelos nossos, o quê? Pecados. Entenderam? Então, Paulo está dizendo que, olha, meus irmãos, não é só uma vez, todas as vezes, depois da instituição de Cristo, da ceia, até a segunda vinda dele, todas as vezes que vocês fizerem do modo como foi ordenado, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, você vai ter o que naquele momento? Uma pregação do Evangelho. Que creem em Jesus são alvos e beneficiados de quê? Do sacrifício dele e seus benefícios. Agora, quem não crê na hora da ceia, participa? Então, na ceia, você tem ali uma divisão clara. Qual é a divisão? Quem creu, está participando. E quem não creu, não está participando. Você não está debaixo dos méritos da obra de Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, isso é grave? Isso é sério? Muito. Porque todos aqueles que creem, que professaram a sua fé, vão querer participar da ceia e vão fazer parte desse corpo, por meio de Cristo. Agora, quem não creu, não participa. Logo, se quem participa teve perdão de pecados, quem não participa? Ainda não teve. Então, há tempo para que você faça o quê? Se arrependa dos seus pecados, volte-se para o Senhor, creia nele rapidamente, seja ingresso, aí no corpo de Cristo, batismo, e participe de quê? Da ceia do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Aplicações. Primeira coisa, você é crente? Sou pastor, amém. Amém, graças a Deus. Então você não pode faltar culto. Porque Deus está falando. Você não pode faltar ceia, porque Deus está te alimentando.
Batismo eu nem vou falar, que a gente já falou antes, também não pode, porque é um momento de edificação. Então você tem que desejar essas oportunidades. Por quê? Porque elas serão o quê? Alimento para a sua o quê? Alma. Trazer a memória, a anamnese que eu falei, do que Cristo fez por mim. Meu Deus, esse mundo caótico, e eu no meio desse mundo, às vezes fazendo o que não devo fazer, ainda que me arrependendo dos meus pecados. Senhor, meu filho, eu morri por você. Eu estou te mostrando isso pela palavra, eu estou te mostrando isso através do sacramento, para que você se arrependa dos seus pecados, volte para o caminho e tenha uma vida santa, como eu quero que você tenha. Então isso alimenta e nos fortalece, nos encoraja. Então se você é crente, você não deve o quê? Perder. Não perca, meu filho. Não perca. Participe. Segunda coisa, quando você estiver participando, peça a Deus, ore, Senhor, me tire da mente aquilo que está me atrapalhando, para você focar no benefício que você está recebendo. Aí quando eu estava preparando, fiquei pensando o seguinte: às vezes a gente tem um prato de comida tão gostoso, guardada a proporção, né? Por favor, tão gostoso no nosso orçamento, tão bonito, mas você está com uma rapidez tão grande, pensando em tanta coisa, você come aquele negócio ali, aí quando você acabou, você, rapaz, qual é o sabor disso aqui mesmo? Encheu a barriga, né? Porque você comeu, mas você não degustou, não percebeu o sabor daquilo, não é? Não, prazer diferenciado. Agora imagine espiritualmente você participar com consciência do que está acontecendo ali, não é? Você tomar o pão e dizer: Senhor, teu corpo foi moído por meus pecados, teu sangue foi derramado para me perdoar, Senhor. Que sangue poderoso, de um Deus poderoso. Pensa nisso. E eu tenho certeza que você não vai participar de uma ceia mais do mesmo jeito. E vai desejar participar de todas que você puder. Agora, finalmente, para aqueles que estão aqui que ainda não têm a Cristo, meus filhos, a ceia, a semelhança da pregação do Evangelho, mostra a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem em Jesus e não professaram a sua fé. Então eu peço urgentemente que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você mesmo tome consciência disso e diga assim: Senhor, eu quero, porque eu não quero continuar sem fazer parte do teu corpo e deixar de ser alimentado por ti, porque é bom para mim e é uma glória para o teu santo nome. Peça isso, peça isso. Eu tenho certeza que Deus não despreza a oração do quebrantado e contrito. Ele diz isso, né? A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, quebrantado e contrito, peça, eu tenho certeza que Ele vai te atender. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, nos ajude, e que a gente possa ter uma postura diferente quando estivermos diante do sacramento da ceia do Senhor.